Este vídeo é uma adaptação de uma mensagem que Kenneth Hagin pregou em 28 de março de 1972 durante um seminário de fé em Oklahoma City, Oklahoma. Ao estudar o ministério do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas não entendem alguns dos princípios de fé que os ajudariam a receber de Deus. Eles acreditam erroneamente que Jesus curou a todos com quem entrou em contato para provar sua divindade. No entanto, as Escrituras não ensinam que Jesus sempre curou a todos em todos os lugares onde foi. Jesus curou as pessoas que de alguma forma exerciam fé de que ele poderia curar. O livro de Marcos conta a história de como uma mulher, no meio de uma multidão, foi curada. Esta mulher sofria de um fluxo de sangue por muitos anos. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela abriu caminho entre as pessoas e tocou na orla de suas vestes. E quando ela tocou em Jesus, foi imediatamente curada. Esta é uma mensagem sobre as 5 lições da fé da mulher do fluxo de sangue. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 25 em diante. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 29. A primeira lição que aprendemos com a história da mulher do fluxo de sangue é que a fé requer risco. Isto mesmo, se você acredita, você não pode recuar diante dos obstáculos. A mulher do fluxo de sangue não poderia sair de onde estava, não poderia se expor em público, porque havia uma determinação na lei que ela teria que ficar reservada. Então, a partir do momento que aquela mulher soube que Jesus ia passar naquele local, a partir do momento que ela começou a acreditar que ele tinha a solução para o seu problema, que Cristo iria realizar o seu milagre, ela tomou uma atitude de fé e uma atitude que a colocou em risco. Mas ela sabia que aquele que confia em Deus não será decepcionado. Ela sabia que aquele que confia no Senhor pode descansar sossegado. Esta é uma palavra de Deus para a sua vida. Não desista de continuar acreditando na fidelidade e no grande amor do Deus Todo-Poderoso, independente do problema que você está enfrentando, independente da situação que você possa estar vivendo. Ouse acreditar que se você depositar no Senhor a sua fé, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar ficar desamparado ou desamparada, porque o Deus vivo e verdadeiro, Ele sempre honra a nossa fé nele. A mulher do fluxo de sangue ousou correr o risco de sair e ir de encontro ao Senhor Jesus. Ela queria tocar em Jesus, ela queria se aproximar do Mestre, ela queria poder ter a chance de aproximar-se daquele que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Se você neste momento está passando por um problema, por mais difícil que seja, ouse colocar em Deus a sua fé, ouse colocar em Deus a sua esperança, ouse acreditar que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai honrar a sua
fé nele. Talvez você esteja desejando colocar sua fé em Deus e fica pensando, mas alguém vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, alguém vai me criticar, alguém vai zombar de mim. Não olhe por este lado, mas olhe para Deus pelos olhos da fé e corra o risco de acreditar no Deus que tem a solução para o seu problema. A primeira lição que aprendemos com a mulher do fluxo do sangue é que ela correu o risco, que a fé requer risco, mas aquele que anda em obediência à palavra de Deus, aquele que crê no Deus vivo e verdadeiro, nunca ficará decepcionado, porque o Senhor é aquele que honra a nossa fé nele. A segunda lição que aprendemos com esta história da mulher do fluxo de sangue é que a verdadeira fé prende a atenção de Deus. Isto mesmo, a fé verdadeira no Deus vivo e verdadeiro, ela prende a atenção do Deus que tudo pode fazer. Mantenha-se firme na fé e ouse acreditar que este Deus tem prazer em ver quando você deposita nele a sua fé. Quando Jesus perguntou: "Quem me tocou?", os discípulos pensaram que era uma pergunta ridícula. Afinal, ele estava no meio da multidão. Todo mundo estava tocando nele. Na verdade, a palavra que descreve a multidão realmente significa que Jesus estava sendo sufocado. Enquanto caminhava, ele mal conseguia respirar porque eles estavam muito próximos dele. Como então ele, o Senhor Jesus, discerniu esse toque particular? A palavra toque vem da palavra raiz, apto, que significa prender ou agarrar-se. Quando Jesus perguntou: "Quem me tocou?", ele não estava se referindo ao ato de alguém colocar a mão nele. Na verdade, a história nem diz que ela tocou em Jesus. Na verdade, ela só tocou em suas roupas. No entanto, Jesus perguntou: "Quem me tocou?". Na verdade, o que Jesus realmente perguntou foi: quem se agarrou a mim com todo o seu ser, com fé inabalável? Você vê, esta mulher estava em uma situação desesperadora e esta era a sua última opção absoluta e última oportunidade de escapar de sua situação. Então, é claro que ela se agarrou a Deus com fé. Talvez você pode estar passando por um problema e você tem poucas oportunidades de exercitar a sua fé. E esta mensagem está chegando a você neste momento porque você precisa e não pode abrir mão de agarrar-se pela fé em Deus, de buscar ao Senhor em espírito e em verdade, de colocar sua fé em Deus e ousar acreditar que o Todo-Poderoso Deus, Ele vai honrar a sua fé. Portanto, faça como a mulher do fluxo de sangue. Mantenha-se firme na fé no Deus Todo-Poderoso e agarre-se ao Senhor com a fé que vai agradar a Deus. A verdadeira fé. A fé que faz a diferença em qualquer situação. Muitas pessoas na multidão colocaram as mãos em Jesus, mas essa mulher, sangrando, foi a única que realmente tocou em Jesus. Sua fé era tão poderosa que alcançou a Deus mais profundamente do que qualquer outra pessoa naquela multidão. Jesus disse que sabia que alguém o tocou porque dele saiu poder. A fé nela, ligada ao poder celestial, que não pode deixar de honrar a fé autêntica, produz o milagre. Talvez você esteja em uma situação tão difícil que já não acredita mais no milagre. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil, olha para um lado, olha para o outro e não encontra uma solução, e não encontra uma saída. Mas eu estou neste momento aqui trazendo esta palavra de Deus que é para você, porque Deus tem o propósito de te dizer: não desista,
persista, insista e continue orando. E continue firme na fé, porque o Deus vivo e verdadeiro é aquele que tem prazer em honrar a nossa fé nele. O Deus Pai de Jesus Cristo, o Criador do universo, ele não desistiu de você. O Senhor tem um plano tremendo e lindo para a sua vida. Portanto, ouse acreditar que vale a pena você manter-se firme na fé em Deus. Não desista, porque Deus tem a solução para o seu problema. A terceira lição que aprendemos com essa história linda da mulher do fluxo de sangue é que a atenção de Deus para a sua fé não está dividida. A mulher com fluxo de sangue nos ensina que quando Deus nos dá a sua atenção, ela nunca será dividida com outras. Uma fé tão profunda e inabalável como a dessa mulher não apenas atrai a atenção de Deus, mas também assegura sua atenção total. Depois que a mulher se identificou, Jesus deu um zoom nela. Jesus ouviu atentamente enquanto ela contava a sua história. Ele ouviu enquanto ela descrevia o vergonhoso fardo que ela carregou por 12 anos, o desprezo que ela sofreu, a solidão que ela carregava e o desespero que ela sentia. Apesar da multidão, parecia que não existia mais ninguém naquele momento. Não há detalhes sobre quanto tempo ela levou para contar tudo o que viveu, mas isso não importava. O Senhor deu atenção a ela porque ela exerceu a fé nele. E você, saiba que você é especial para Deus. O Senhor vai te dar atenção especial se você tão somente não desistir de continuar exercendo a sua fé nele. Porque Ele tem a solução para o seu problema. Deus se alegra quando depositamos nele a nossa fé. A quarta lição que aprendemos com esta história tremenda da mulher do fluxo de sangue é que Deus trabalha para honrar a fé daqueles que nele confiam. Sim, Deus é fiel para honrar a fé de todos que nele confiam. Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade nem se viu com olhos, nem se ouviu com ouvidos falar de um Deus além do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Pai de Jesus Cristo, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha, o Senhor quer fazer um milagre na sua vida, o Senhor quer transformar a sua história, o Senhor quer mudar esta situação pela qual você está passando, mas você não pode abrir mão de colocar a sua fé em Deus. Deixe Deus trabalhar na sua causa. Não tome atitudes desesperadas, atitudes carnais, atitudes movidas pela emoção, pelo descontrole emocional, mas ouse acreditar que o Senhor, Ele te escolheu para ouvir esta mensagem neste momento, porque Ele tem a solução para o seu problema. A quinta lição que aprendemos com a história da mulher do fluxo de sangue é que quando Jesus cura, está completo. A fé é uma daquelas disciplinas espirituais que permeiam todos os aspectos da vida. Esta mulher do fluxo de sangue estava experimentando uma angústia incalculável em todas as áreas de sua existência. Por causa das regras judaicas sobre sangramento e do estigma social associado à doença, ela não era capaz de desfrutar de relacionamentos humanos saudáveis, fossem românticos ou não. Ela foi isolada de sua comunidade religiosa. Havia uma crença de que a doença era a maneira de Deus punir as pessoas. Então, há uma grande chance de ela ter sido evitada por sua família e rejeitada por seu pai. Como mulher, naquela sociedade, este era um lugar extremamente vulnerável para se estar. Ela não tinha ninguém para cobri-la ou falar por ela. Esta é talvez uma das razões pelas quais Jesus chama ela de filha, para indicar a ela que ela havia sido restaurada. Por muito tempo, ela foi uma pessoa desprezada,
abandonada, uma pessoa vítima de preconceitos, que este preconceito foi gerado por causa da enfermidade que ela tinha. Sua autoestima teria sido pisoteada. O isolamento tinha feito com que ela se acostumasse a ser invisível na sociedade. Ei, Deus te vê. Deus sabe como você está. Deus sabe qual é a tua história. Neste momento em que esta palavra de Deus está chegando até você, saiba que o Senhor, Ele te ama. Ele tem um plano na tua vida, ainda que você tenha sido abandonado ou abandonada por tudo e por todos. O Senhor te ama de uma forma especial e tem um plano lindo, tremendo e maravilhoso para você. Portanto, permaneça firme na fé, ousando acreditar na fidelidade do Deus que tudo pode fazer. Esta palavra está chegando até você neste momento, porque Deus escolheu este momento para te dizer: não desista. Há uma solução para você. Não desista, um milagre espera por você. Continue firme na fé e ouse acreditar que o Deus vivo e verdadeiro tem a solução para o seu problema. Porque já é escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há impossível. E em Marcos capítulo 9, versículo 23, nos diz a palavra de Deus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.